Porque eu acho que tem certas comidas que elas são só roubadas, tá ligado? Tipo, a natureza... Tipo, ela pôs um gosto fenomenal, sem calorias, com propriedades boas medicinais, tá ligado? Ó, Tipo, eu acho... Alcachofra é um. É um desses. Quase nada de calorias. Eu Falou particularmente bonito, hein, gosto mano? muito também. E o problema, às vezes, é como você prepara ela. Por exemplo, você quer ver um outro alimento que não tem quase nada de calorias, mas que não dá para comer fora? É berinjela. O problema da berinjela é que é ruim pra caralho. O cachorro é gostoso. É, acho que é bom. Mas as pessoas, por exemplo, berinjela. Como é que você encontra a berinjela num restaurante? Cheio Você de negócio. Ou você encontra ela banhada no azeite com um monte de tempero, ou frita à milanesa. É. Então, às vezes, a forma com que você prepara o alimento é o que ferra tudo, né? Sim. Sim. Mas e outras comidas, tipo, ó, palmito pra mim. Palmito eu acho... Tem nada de caloria quase. Eu acho gostoso pra caramba e dizem que é saudável, sei lá. Tem pouquíssimas calorias. O problema é você matar a fome com palmito e com a cachofra. Deve ser Não é verdade? difícil, é. Mas isso é o que te sacia, Você não é? conseguiria comer uma flor de alcachofra e falar assim, tô sem fome, tô de boa. Ah, mas umas três mata. É. Monark, você não tem cara de que come esse negócio, cara. Por que você gosta disso? De alcachofra? Tipo, e Cara, as palmito? comidas que eu gosto, elas são muito menos pelo gosto, claro que também influencia, mas como elas me fazem sentir depois que eu como. Qual a sensação? E, Não, é de porque assim, alívio no tudo que ele estômago. come faz mal. Me fode. você eu, falou eu, da eu passo questão. mal, Você já fez endoscopia? Já fiz algumas vezes. E não deu nada? Deu que eu tenho hernia de hiato, eu tenho refluxo, tenho um monte de coisa. Mas eu não consigo. Então a alcachofra, quando eu como, ela... Sabe quando cai bem no estômago? Tipo, Então- isso me fez bem, Então me esses deixa são os feliz. alimentos que eu acho assim, eu ponho no tier list top do top, entendeu? E você, Igão, fora o pão? Que me faz Saudável. bem, que saudável que você fala, Já. cara, isso aqui é top, mas, pô, Faz pergunta fácil. Pois é, aí fudeu, hein, cara. Eu sei lá, eu gosto muito. Uma das minhas comidas favoritas é feijão, arroz e farofa. Não precisa nem ter carne. quando você começou a dieta e o trabalho com o Renato? E é legal isso, o que o Igor falou, você viu? Eu já recebi algumas vezes esse feedback. Cara, arroz, feijão e isso, não precisa ter a carne. Sim. Num tom, assim, de desprezo. Tipo, nem precisa da carne. O problema é que a carne é quem ia matar tua fome, cara. A carne era o que ia mais trazer benefícios. A carne é o que te traz mais resultados. Independente de questões, vamos dizer assim, de questões culturais, Vegano, vegano, vegetariano, vamos tirar de lado sua forma de pensar e encarar sobre isso. Vamos falar sobre nutrição. As proteínas de fonte animal, carne, frango, ovo, peixe, é o que traz maior volume de benefícios dentro da nutrição. Se você pensar nessas proteínas, nas frutas e nos vegetais, é o mundo ideal. O mundo ideal é se você ficasse com o máximo possível de frutas e vegetais dentro de uma quantidade adequada de proteínas de fonte animal. Porque as proteínas de fonte animal têm o que nós chamamos de aminoácidos essenciais, que é o aminoácido que o seu corpo não produz. Nosso corpo produz aminoácidos não essenciais. As proteínas são divididas... Imagina a proteína como um trem. Vagões ligados formam uma proteína. E digamos que chapas de aço ligadas formam um vagão. O nosso corpo pega a proteína, quebra em peptídeos, pega os peptídeos e quebram em aminoácidos. E a gente só absorve aminoácido. Só que a gente absorve o aminoácido para produzir proteína novamente, para a constituição dos nossos músculos e tecidos. Dentro desses aminoácidos, você tem os essenciais e não essenciais. Não essencial, seu corpo produz. Você é capaz de sintetizar. Glutamina, por exemplo. A glutamina é um aminoácido não essencial, que é o aminoácido mais abundante no teu corpo. E quase todos os seus órgãos são capazes de produzir, de sintetizar glutamina. Só que você pega a leucina, por exemplo, isoleucina, valina, entre outros, que são aminoácidos essenciais, esse seu corpo não produz. Só que você precisa desse conjunto de aminoácidos para poder produzir tecidos e músculos. Então, as proteínas de fonte animal são as proteínas que mais têm aminoácidos essenciais.
Entendi. Isso não significa que se o eu comesse- vegetariano vegano tá ferrado. Ele vai ter que ter um pouco mais de conhecimento de nutrição. Vegano não bate proteína. Vegano tem que bater aminoácido. E aí o cara tem que estudar um pouco. É só tomar umas cápsulas. Na verdade, não é tomar uma cápsula, porque eu não vejo sentido você tomar cápsula de proteína. Seria mais você estudar um pouco e ser mais variável. Um vegano, um vegetariano, ele não pode usar uma única fonte de alimentação. Ele tem que ser um pouco mais maleável. Ele tem que usar oleaginosas, que são amêndoas, castanhas, entre outros. Aí ele tem que usar proteína texturizada de soja, ele tem que usar um pouco de ervilha, ele tem que usar o arroz e o feijão, porque são alimentos que têm carboidrato ou gordura, ou os três, carboidrato, proteína e gordura, mas que também traz uma carga de proteína, só que cada um desses alimentos tem um tipo de aminoácido essencial. E aí você vai juntando, por exemplo, são 9 aminoácidos essenciais, tá? O arroz não tem os 9. Só que a porção de arroz e feijão junta os 9. Ah, é? Olha lá, que interessante. Então, o vegano, o vegetariano, ele precisa ter um cardápio mais diversificado. Um onívoro, a pessoa que come carne, ele não precisa disso. Se ele quiser, por exemplo, só comer frango, ok. O frango já tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa. Se ele quiser comer só ovo, ok. Whey protein, que é uma excelente fonte de proteína. As proteínas de fonte animal, elas são mais fáceis no que diz respeito a você conseguir aminoácidos essenciais. Vocês conhecem atletas de fisiculturismo que são veganos ou vegetarianos? Eu conheço, mas nenhum grande campeão. É. É muito difícil. Porque você sabe qual a dificuldade que o vegano e o vegetariano sempre vai ter em fazer dieta? É que a maioria das proteínas de fonte vegetal vem com os outros dois macronutrientes, carboidrato e gordura. Por exemplo, amêndoa, castanha, amendoim, ela tem proteína. Só que ela tem 50% de gordura junto. Ele vai acabar comendo mais gordura, mais carboidrato que ele não precisaria comer se ele tivesse uma dieta O carnívora. resultado final não vai ser igual ao... Mas ele que você consegue viu. ser. Ele consegue ser. Vai ser um pouco mais difícil. É uma Só que não luta mais consegue, difícil. né? Se ninguém nunca ganhou, não consegue. Talvez não seja por isso. Talvez a população de veganos e vegetarianos ainda não seja tão grande ao ponto de ter grandes representantes no fisiculturismo. Faz sentido. A gente precisaria ter um cara com potencial genético e com essa cultura fazendo esse trabalho para olharmos e falar assim, vamos ver até onde. Vocês chegaram a assistir aquele documentário Dieta dos Gladiadores? Não. A Dieta dos Gladiadores é um documentário que faz uma pressão, vamos dizer assim, para que as pessoas vejam o veganismo e o vegetarianismo como um estilo de vida muito positivo. E aí eles colocam algumas coisas ali, que aí agora estou dando a minha opinião, que eu discordo. Por exemplo, ele colocou um fisiculturista lá, dizendo que ele era um fisiculturista campeão por ser vegano. Só que eles falaram do meu esporte. Aquele cara, se tem uma coisa que ele não é campeão. Só que quem nunca assistiu o fisiculturismo vai terminar aquilo e vai falar assim pro cara na academia, pô, mas você sabia que o campeão de fisiculturismo é vegano? Não, aquele cara não é um campeão. Ele subiu num campeonato, eu acho que ele até venceu, mas um campeonato regional lá na Índia, assim, então de ele é um bairro. campeão. De bairro, entendeu? Mas aí eles pegaram um atleta do UFC que disse que ele só venceu a luta dele porque ele tirou a carne e colocou o vegetal. E aí melhorou a performance dele. E outros atletas diziam que a performance dele foi melhorada no momento que ele tirou a carne ou a proteína de fonte animal e colocou a proteína de fonte vegetal. Cientificamente falando, se você pegar bons nutrólogos, bons nutricionistas, bons bromatologistas, que é uma das minhas profissões, que é o profissional que analisa e pesquisa alimentos, você vai ver que isso não tem embasamento científico nenhum, porque não tem como negar. As proteínas de fonte animal lhe trazem o maior número de aminoácidos essenciais. E são os aminoácidos essenciais que você busca numa proteína. Então, eu não estou questionando o estilo de vida do vegano e do vegetariano. Eu estou dizendo que, cientificamente falando, a vida de um vegano e de um vegetariano
é um pouco mais complexa, porque ele vai ter que ter um pouco mais de conhecimento em nutrição para poder entender um pouco mais o que ele está comendo e ser um pouco mais seletivo, e tem que ter uma boa diversidade. Agora, não tem como, a nível de ciência, você falar que a proteína de fonte vegetal é superior à proteína de fonte animal. Por mais que a proteína de fonte animal possa vir com gordura saturada, que é mais comum. É muito mais comum você encontrar gordura saturada na proteína animal do que na proteína vegetal. Mas não dá. É a mesma coisa que você acreditar no mito de que o óleo de coco emagrece. Quantas vezes você já viu algum influenciador digital lá, alguma musa fitness, alguém pegando uma xícara de café e dissolvendo uma colher de óleo de coco assim e dizendo que foi aquilo que deixou ela mais magra? Porque ela cortou o carboidrato e colocou o óleo de coco no lugar? Isso também não tem evidência nenhuma científica. Isso é marketing das empresas de óleo de coco. Sim. Ou uma forma de você determinar um estilo de vida para que as pessoas se conectem a você. Ó, eu tenho um estilo de vida diferente, todo mundo é igual, eu sou diferente, eu tenho um físico bonito, logo eu tenho um segredo que elas não têm. Compre meu óleo de coco. A canela. Canela. Voltamos na canela. Voltamos na canela. Ou, além de comprar o meu óleo de coco, junto com o óleo de coco vem outros produtos. Sim. Mas não existe alimento vilão. Ah, o pão é vilão. Não. Não existe alimento vilão, como não existe alimento que seca a barriga, alimento que queima gordura, alimento... Não. O que existe é você entender o quanto você gasta e o quanto você consome, e controlar o quanto você consome. Dentro do quanto você consome, o quanto mais saudável você for naquele grupo de alimentos que você vai trazer calorias, melhor você vai ter em relação à digestão, à absorção, à qualidade da microbiota do seu intestino.